Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. Tema da semana, a indústria farmacêutica. Uma indústria que no Brasil é constituída de aproximadamente 400 empresas, que se somado aos seus faturamentos, representa algo em torno de 8% do produto interno bruto. E para falar desse setor está conosco o presidente da Takeda Pharma, Ricardo Marek. Marek, é um prazer recebê-lo aqui no Giro Business. Você como presidente da Takeda Pharma, uma empresa que tem uma história mundial de mais de 230 anos, um faturamento global da ordem de 16,4 bilhões de dólares e que está entre as 15 maiores do mundo. Pontualmente no Brasil, você ocupa a posição de 8º lugar como a maior do Brasil, empregando mais de 2 mil trabalhadores diretos e, neste ano, completando 60 anos de mercado. Sendo assim, muito bem-vindo ao Giro Business. Sérgio, eu que agradeço o convite e espero colaborar em muito ao longo dessa semana aqui com você para explicar um pouco mais da indústria farmacêutica, os seus relacionamentos e, obviamente, buscar explicar um pouco mais para o seu assinante e para o paciente as questões da indústria. Muito obrigado. O surgimento da indústria farmacêutica no mundo data do século XIX, quando a expectativa de vida era da ordem de 40 anos e vinha se crescendo muito a taxa de natalidade. Tem uma reportagem que fala a respeito dessa história para que a gente possa discutir sobre o tema. Os primórdios da indústria farmacêutica datam do século XIX, quando a expectativa de vida era baixa e a taxa de natalidade aumentava. Poucos superavam os 40 anos de idade. A química era uma ciência em evolução, mas os benefícios eram para poucos. A maioria da população se tratava com medicamentos caseiros. Em 1899, John Wyeth and Brother foi pioneiro ao registrar nos Estados Unidos a patente da criação do comprimido, um divisor de águas e o marco inaugural da indústria farmacêutica mundial. Os medicamentos puderam ser produzidos em grande escala e amplamente distribuídos. Ricardo, podemos afirmar que a indústria farmacêutica hoje é uma indústria bem regulamentada? E, pontualmente, como se dá o processo de proteção a patentes intelectuais de remédios? Sérgio, na realidade, sim, essa indústria é muito bem regulamentada. Quando a gente observa a evolução da indústria farmacêutica no mundo, vinda para o Brasil fortemente na década de 60, criou-se, obviamente, uma construção da regulamentação para que evitasse uma contaminação de produtos para pacientes, que no final a gente está falando de vida humana. Quando a gente observa hoje esse processo de patente de produtos, ele é necessário para uma indústria farmacêutica pelo simples fato de se investir bilhões de dólares para desenvolvimento de novas moléculas. Inovar constantemente para trazer novas curas para eventuais processos de doenças ou diferentes tipos de doenças. E quando a gente fala nisso, a gente está falando de problemas cardiovasculares, de problemas de câncer, né? O tratamento hoje na oncologia é um dos mais procurados no mundo. É onde se investe mais maciçamente para que encontre-se vários tipos de alternativa para essas curas. Então eu concordo que ter hoje uma patente clara para produtos farmacêuticos é uma necessidade para que a indústria continue a investir constantemente e atrair, obviamente, a obtenção da cura para os próximos pacientes. Esse é um ponto muito crítico para a nossa indústria farmacêutica brasileira, inclusive. Ricardo, perfeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre a indústria de genéricos. O produto genérico, o medicamento genérico, nasceu nos Estados Unidos graças a uma iniciativa do governo americano em 1960. E no Brasil, em 1999, graças à mesma iniciativa também do governo brasileiro. Como se dá o processo? Como se dá a legislação que rege os medicamentos genéricos? Como você bem mencionou, Sérgio, em 99 realmente houve uma mudança forte no governo brasileiro de conseguir a aprovação para novo processo de genéricos da indústria farmacêutica brasileira. Esse processo fez com que boa parte da classe média, que na época não era tão forte como é hoje no Brasil, passasse a também ter novas oportunidades de consumo desses produtos que já perderam sua patente, o que é natural. Após um período de 10 a 15 anos, alguns casos de 20 anos de patente, perde-se, passa-se para um processo de obtenção de maior volume de produto para esse grupo de pacientes. Óbvio que a indústria que não tem mais a patente, o custo de remuneração
para os seus acionistas começa a ser um pouco menor. Consequentemente, você tem aí uma grande gama de volume de produtos genéricos aí no mercado, com produtos de qualidade, devo deixar muito bem claro, produtos de qualidade, atendendo às necessidades dos pacientes brasileiros, inclusive. Pode-se denominar este processo como um processo de democratização da indústria de medicamentos no país? Bem colocado por você. Eu acredito que a gente pode usar esse termo, mesmo porque quando a gente libera acesso ou maximiza o acesso, é muito importante para a população saber que ela tem o mesmo produto de qualidade, ela consegue ter o acesso com um produto, obviamente, de um custo mais em conta para o seu acesso, para o seu bolso. Isso é muito importante. Sim, acho que a palavra democratização ajuda bastante a compreensão desse processo. Obrigado, Ricardo Marek. Ricardo Marek, que é presidente da Takeda Pharma e que está conosco durante toda a semana para falar da indústria farmacêutica no país. Ricardo continuará conosco e comentará amanhã sobre este setor. Um setor constituído de aproximadamente 400 empresas que, somados o seu faturamento, representam algo em torno de 8% do produto interno bruto.